abre hoje o nosso Bate-Pronto Curitiba, porque a terceira comissão disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva do Paraná, o TJD Paraná, realizou o segundo julgamento dos envolvidos no episódio da briga do Clássico Atletiba ocorrido no dia 5 de fevereiro. Atlético Curitiba e a Procuradoria do TJD pediram a revisão do que havia sido definido 3 semanas atrás. O Júlio Rutz acompanhou de perto o julgamento, esteve lá e traz pra gente o panorama aí, Júlio, dessas punições. É isso aí, né, TT? O julgamento que ontem foi bem mais rápido que o primeiro, né? Foi só 4 horinhas, né? Passou rapidinho ali a audiência, né, que aconteceu então lá promovida aí pela terceira comissão disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva do Paraná, o TJD, que fez então esse segundo julgamento sobre a confusão generalizada do Atletiba do dia 5 de fevereiro pela primeira fase do Campeonato Paranaense. Em relação aí às penas, só o atacante Fabrício Daniel do Curitiba é que teve a pena mantida, né, em 6 jogos de suspensão em relação ao primeiro julgamento que aconteceu lá no dia 1º de março. Começou dia 1º de março e acabou na madrugada do dia 2, né? Aquele sim foi demorado, foram 8 horas, por isso que eu falei só 4 horas ontem, né? Os demais jogadores, de acordo aí com o encaminhamento da promotoria, tiveram, né, a punição majorada. Então, para quem está nos acompanhando pela live no YouTube, né, pelo lado do Atlético, o Pedro Henrique, o Pedrinho e o Christian tiveram a punição aumentada para 8 jogos. Thiago Heleno pegou 6 jogos, enquanto que o Davi Terans teve a pena ampliada e a pena, né, ampliada para 3 partidas. No Coxa, né, isso, né, o efeito suspensivo, né, lembrando, né, que o efeito suspensivo anterior perde a valia, inclusive aí os advogados que representam o Atlético já estão entrando com um novo pedido de efeito suspensivo para a semifinal contra o Maringá neste domingo, aí jogo da volta na Arena da Baixada. No Coxa, a pena, né, do Aleph Manga passou de 5 para 8 jogos, né? Então, ao lado de jogadores do Atlético, o Pedro Henrique, o Pedrinho e o Christian, o Aleph Manga acabou sendo aí um daqueles que teve aí a maior penalização. O Fabrício Daniel, como eu destaquei, teve a pena mantida em 6 partidas. Já o lateral Vitor Luiz e o zagueiro Márcio Silva pegaram um jogo de gancho. Vitor Luiz, que tinha sido absolvido no primeiro julgamento, e o Márcio Silva apenas advertido naquela oportunidade. Agora cada um com um jogo aí de suspensão. E o técnico Antônio Oliveira, que também tinha recebido a advertência, desta vez foi penalizado em 2 jogos de suspensão. Antônio Oliveira, que sequer participou da briga, né, foi tirar satisfação com a arbitragem e acabou sendo enquadrado neste julgamento que aconteceu ontem à noite na sede do TJD aqui em Curitiba. E a punição dos dirigentes, Júlio, como ficou? Os dirigentes dos clubes: Mário Celso Petralha, presidente do Atlético; Glenn Stenger, presidente do Curitiba; Jair José de Souza, o vice do Coxa, e mais o head esportivo do Curitiba, Lucas Drubski, foram punidos em 15 dias de suspensão. Tá aí. E o mando? Ainda... Principalmente tem essa mais, questão. Tem mais. Vamos até respirar, Fatos né? Porque novos. tiveram realmente ontem o desdobramento, né? Se na primeira audiência, né, em relação ao mando de campo, isso acabou não acontecendo. Ontem o Atlético acabou sendo enquadrado por desordem, invasão de campo e objetos aí atirados no gramado, sendo multado em R$50 mil e perda de 6 mandos de campo, né? Perda aí de 6 mandos de campo, todos com portões fechados e restrição de 100 quilômetros de Curitiba. Havia até, né, no primeiro momento, no ato do julgamento, a possibilidade de que isso já fosse colocado em prática já nesse Campeonato Paranaense, visando aí uma eventual final, né, com o Atlético confirmando a passagem para a próxima fase. Acontece que o advogado que representa o clube pediu um requerimento, né, foi rápido até nesse pedido ali durante o julgamento, e a corte do TJD acabou acatando esse entendimento de que se isso fosse colocado em prática agora para esse campeonato, poderia haver até uma disparidade, porque tem um outro caso que tá rolando aí no TJD já há algum tempo, de um outro jogo do Campeonato Paranaense entre Maringá e Operário, que também teve confusão, teve até o primeiro julgamento aconteceu só nessa semana, então ainda cabe recurso do caso, é capaz que fique só para depois do campeonato, do jeito que a justiça demora, né?
com todos os prazos processuais, enfim, que fazem parte dos trâmites burocráticos. Então, com o pedido aí do advogado do Atlético, o pedido de suspensão da pena, isso acabou sendo acatado e assim as perdas de mando de campo só vão ser praticadas, né? Essa pena só vai ser colocada em prática no campeonato de 2024. Na prática, não muda nada para esse estadual. Felipe Dalk. Olha, eu acho que deveria ser cumprido tudo nesta temporada, né? Só que o problema é que a justiça quis acelerar o processo do Atletiba e esqueceu os outros. Como esqueceu o Maringá e o Operário. Ou seja, aí fica difícil, né? Aí realmente, aí é mais do que justo o Atlético fazer esse requerimento pra não cumprir agora. Porque se o Maringá pôde jogar em casa, não faz sentido agora o Atlético perder o mando de campo. E não digo nem que perderia agora no jogo contra o Maringá mesmo, mas perderia, por exemplo, uma eventual final. Né? No eventual final não, vai estar na final. Mas, pô, daí seria muita sacanagem. Né? Então eu creio que tá justo. No meu entendimento, o que acontece no campeonato, principalmente na primeira fase, há tanto tempo atrás já praticamente, deveria ser cumprido no próprio campeonato. Como cumpriram alguns jogadores punição, né, e suspensão. Mas, enfim, a gente sabe como é a justiça. O Júlio mesmo citou isso, pela demora que acontece. Então cabe recurso ainda, né, Júlio? Cabe recurso, né? No caso dos jogadores, né? O advogado já antecipou, né, que o clube ia entrar com pedido de efeito suspensivo. Ele até falou que ia tentar já durante a madrugada, mas isso só deve acontecer agora no período da tarde. Mas é engraçado, né, que não era o pleno esse? Sim. E agora cabe recurso do quê? Cabe o recurso no STJ, agora no Rio, né? Mas eu achei que o STJ não poderia se meter nos campeonatos estaduais. Não, na verdade ele é o superior das esferas anteriores, né? Sim, mas eu achei que só valeria para punições em esfera global, em esfera nacional e não em esfera estadual. Não, cabe também. Cabe também, então tá bom. Então... Janaína Castilho. É isso que o Dalk falou, né? É o delay, né, do julgamento, porque obviamente que aquela primeira punição que a gente acompanhou em relação à suspensão dos jogadores, eu achei branda, né? Pela repercussão e pelo tamanho do que a gente viu lá, né? Foram cenas assim deprimentes, absurdas, né? De briga de jogadores, e o Atlético até falou em relação à perda de mando de campo, porque é engraçado, né? Você vê a interpretação de um julgamento e a interpretação do outro, uma coisa completamente diferente um falou um que do não outro, cabia, né? E o outro perdeu 6 mandos. Porque eles tinham entendido que como o Atlético identificou o torcedor que invadiu, enfim, as pessoas que foram responsáveis foram identificadas, o clube não teria culpa, né? Nesse sentido. E agora a interpretação foi diferente justamente por conta da repercussão. Exato. Então, assim, mas de 0 para 6 é uma diferença bem grande, né? Porque você fazer o time jogar 100 quilômetros dali durante 6 jogos é algo bem discrepante do primeira análise, né? Exatamente. É a primeira fase do campeonato inteiro. Sim, ok, né? Talvez pode servir de exemplo pela situação que a gente viu aqui, né? Que é absurda, destaque nacional, tá em todas as páginas hoje essa punição, inclusive. Mas isso já deveria ter sido feito lá atrás. Pro Atlético tá terminando de cumprir isso agora, né? Pra que realmente servisse de lição. Agora, obviamente, que isso aí vai ficar pra 2024 e o Atlético vai ter o efeito suspensivo, certamente. Não sei se pra esse jogo de agora, mas pras finais ele vai ter de volta Thiago Heleno, que é um jogador importante, que estaria suspenso nas finais. Eu acredito que nada vai mudar, sabe? Então, a gente fica falando de um assunto aqui, mas parece que assim, o resultado final pouco importa para um time que é praticamente aí finalista, né? O Atlético certamente estará na final do Campeonato Paranaense, tem uma ampla vantagem, tem um time extremamente qualificado, neste momento o time que tem o melhor desempenho do Brasil. Então, acho que pro Atlético pouco vai mudar, né, essa punição. E pro Coritiba, enfim, já ficou para 2024, né, porque o time tá fora do estadual. Então, eu acho que o que a gente tem a lamentar é justamente essa demora, né, essa coisa da gente ficar aguardando uma resposta da justiça por algo tão grave que a gente viu
e saber que não vai ser pago agora, né? Que os responsáveis não vão cumprir isso porque existem brechas na justiça que permite com que os jogadores e que o clube também não seja punido neste momento. Eu acredito que só os dirigentes que vão ter que realmente ficar... O Atlético também vai recorrer disso, né? Os dirigentes cumprem 15 dias de suspensão. No caso do Coritiba, isso acaba ficando só pro campeonato do ano que vem, né? Não vai valer nada. E no Atlético, o presidente Mário Celso Petrada, né? Eu falei do advogado do Atlético, né, que estava representando o clube, o Paulo Golambiuk, e o que ele usou até no argumento de pedir o requerimento de suspensão aí dessa pena de mando de campo para esse campeonato, que poderia acontecer a seguinte situação: se Atlético e Operário forem para final, o Atlético poderia disputar o jogo de portões fechados e mandar 100 quilômetros, e o Operário com portão aberto, e depois o Operário ser julgado depois do campeonato da confusão lá com o Maringá. É injusto. Eu acho que pra final agora você não vai ter aquela equidade, né? Não vai ter aquela igualdade pros dois times, né? Sendo que Operário e Maringá não tiveram esse julgamento. Então eu acho que pra agora tá completamente em cima da hora. A reta final de campeonato paranaense não vai alterar grande coisa. Mas a gente espera que realmente essa punição valha, né, pra 2024, porque eu acho que o que a gente viu aqui são cenas assim que nós temos que repudiar, e elas não podem só ficar na questão da palestrinha, né? Da resenha. Nossa, que coisa ruim. Eu acho que realmente os clubes e os jogadores precisam pagar pelos atos deles. E vocês já imaginaram que vergonha seria o Campeonato Paranaense ser disputado as duas finais com portões fechados? É bizarro. E em outros estádios? Seria bizarro. Em Joinville. Se, por exemplo, o Operário já tivesse sido julgado e perdesse mando de campo. Chega na final. Operário e Atlético, primeiro jogo da final. Joga, sei lá, torcida. Joga lá em Irati. Aí, vem Atlético, joga em Joinville. Imagina que absurdo. Participações dos nossos ouvintes. O Renan Verchai, acho que é Verchai. Ridículo os caras perderem o mando de campo no próximo campeonato, sendo que a situação aconteceu nesse campeonato. E ele diz ainda que a invasão e a agressão saíram barato. O Luiz G diz que é um absurdo achar um absurdo perder mandos. Deveria, inclusive, perder ainda nesta competição. Dizendo que o TJD tá passando um pano na situação do Atlético Paranaense. O Casimiro atleticano mandando um boa tarde e dizendo que saiu barato essa punição. Se não punir, vai continuar acontecendo. Vamos acionar o Alexandre Senechal, nosso setorista do Atlético, que o Alê tá pedindo passagem. Boa tarde, Alê. Boa tarde, TT. Boa tarde aos meus colegas aí no estúdio e, claro, ao nosso ouvinte aqui da Jovem Pan News FM no rádio e no YouTube. O Dalk levantou uma questão sobre o STJD. Falei com pessoas ligadas ao TJD Paraná de manhã e também ao Supremo Tribunal de Justiça Desportiva do Brasil, né, que julga em última instância os casos. O STJD julga os casos em última instância, é como o STF na Justiça Comum, né? O STJD julga mesmo as punições sendo estaduais. Então, para deixar claro, não tem nenhum risco do Atlético cumprir essas punições fora do Campeonato Paranaense, mesmo tendo o caso julgado pelo STJD do Paraná. E o Júlio trouxe ali, né, as informações sobre a questão do efeito suspensivo. O que mais pega para o Atlético nesse momento é a pressa de conseguir o efeito suspensivo já para a semifinal, para o jogo de domingo, e para isso terá que homologar hoje o pedido e ter a resposta lá no STJD, no Rio de Janeiro, ainda hoje. O pedido é feito digitalmente, né, por meios de internet, não precisa ir até lá, então tem essa facilidade tecnológica, mas o Atlético corre contra o tempo porque não é muito comum do STJD soltar no mesmo dia. Vai ter que ter aí um lobby político também, né? O Atlético vai ter que acionar os seus contatos para ter uma pressa nessa questão, para contar, né, com o Terans, que agora tem mais um jogo a cumprir, e também com o quarteto Thiago Heleno, Pedro Henrique, Christian e Pedrinho, todos agora com 5 partidas para cumprir, já que eles cumpriram 3. O Terans cumpriu 2, pegou 3, agora tem uma para cumprir. Os outros foram para 8 e agora eles têm ainda 5 jogos para cumprir. E a pressa do Atlético é para conseguir os ter na semifinal. Para a final é um pouco mais fácil, porque daí tem a semana toda para colocar o efeito suspensivo em prática, né, para fazer o pedido e para ter a aceitação lá do STJD do Rio de Janeiro.
e aí a expectativa é de contar mesmo com todos os 5 atletas suspensos na partida, nas 2 partidas da final. O Atlético, que tem grande vantagem, tá com pé e meio aí na semifinal do Paranaense, depois de vencer o Maringá lá no interior do estado por 2-0 na partida de ida. Tá aí, considerações do Alexandre Senechal. E é isso, né, gente? Aconteceu, como a Jana disse, eu acho que o que incomoda foi a morosidade, na verdade, né? A demora. Sendo que teve um julgamento 15 dias atrás, por que essas punições já não foram impostas naquele julgamento que durou 8 horas? E agora o Atlético correndo contra o tempo, porque final de semana o STJD não trabalha. Porque ninguém saiu satisfeito daquele julgamento, aparentemente. Né, os clubes não saíram satisfeitos com as punições e os procuradores não saíram satisfeitos com as punições. Então, o ato de recorrer foi também da procuradoria. Né? Então, esse é o grande ponto. E por isso que foi feito. Só que o que me incomoda mesmo nessa situação, como até os ouvintes estão falando, que é um absurdo cumprir no próximo campeonato, como foi esse ano também, né? Que o Coritiba e o Atlético perderam o mando de campo, né? Só que daí com os portões fechados, foi o jogo das mulheres, das crianças, que foi muito legal, mas isso era do campeonato do ano passado já, né? Então, assim, o que me incomodou. O pessoal até esquece do que foi, né? Exatamente. Foi uma briga no Couto Pereira. Então, faz e do tanto Atlético tempo. Maringá, lá em Maringá. Lá em Maringá. Então, assim, eu acho que o que me incomoda mesmo nessa situação é que existiu uma certa arbitrariedade no Atletiba, mas deixaram de lado as outras coisas. Como deixaram de lado o julgamento do Operário em Maringá. Que foi antes do Atletiba. Que foi antes do Atletiba. E daí esse é o grande ponto. Então por que o Atlético vai ter que cumprir esse campeonato? Teria, né, no caso, que cumprir esse campeonato, se nem julgado foi, não foi feito o primeiro julgamento de Operário em Maringá. Você imagina, daqui a 4 meses vai estar tendo esse julgamento ainda, gente. Operário em Maringá. Que daí até recorrer, aí vai demorar mais 2, 3 meses pra marcar de novo. E eu acho que somente espelha o que é a justiça no Brasil, né? É um retrato do que é a justiça no Brasil, independente se seja esportiva, penal, familiar. É o retrato da nossa justiça, infelizmente, né, No caso da esportiva, né, poderia ser um prazo aí de 10, 15 dias no máximo, né? Depois aí de um jogo, acho que dá tempo, né, deles avaliarem, eu não entendo, os auditores assim, avaliarem imagens, até documentos. Julgar por que demora tanto, mas é algo que não dá pra entender, porque assim, a súmula tá ali, né? A gente tem as imagens, tá tudo disponível. Eu não sei o que faz com que demore tanto, assim, essa organização para que tenha o julgamento. Porque são assuntos urgentes, né? Não é algo assim, não, a gente, né, consegue encaixar lá na frente. É uma coisa grave, gente. É uma coisa muito grave. Tem que marcar com os relatores com o dia que cada um pode, certinho. Poxa né? vida. Tem compromisso amanhã? Ah, amanhã eu tenho, não vai dar. E depois de amanhã? Putz, depois de amanhã faz o de outro não pode. madrugada. Pô.